Olá, amigos, tudo bem? Paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Estamos aqui para a realização de mais um vídeo. Nesta oportunidade, nós queremos falar sobre ou dentro da escatologia. E vamos dar um título para a nossa fala. O título será: Os pais da igreja eram ou não pós-tribulacionistas? Como todos sabem, a escola pré-tribulacionista ela não tem bases históricas para defender o que defende. Ou seja, ela defende uma doutrina de que a igreja não passará pela grande tribulação. Doutrina esta desconhecida durante 18 séculos na história da igreja. E acrescente-se a essa ideia uma desonestidade intelectual de que, por último, fizeram um vídeo dizendo que a nossa argumentação contrária a eles simplesmente não tem fundamento. E aí, em uma de suas falas, o proponente ele diz que os pais da igreja eles não tinham uma definição bem clara sobre a grande tribulação. Eles também dizem que os pais da igreja eles não se debruçaram sobre a escatologia. Eles dizem que não foi preocupação dos pais da igreja se ocuparem e estudarem com a escatologia. E esse vídeo eu estou fazendo para dar uma resposta a essa falsa alegação, até porque essa fala ela foi feita com o fim de justificar o posicionamento pré-tribulacionista. Por quê? Porque como o pré-tribulacionismo não tem uma base histórica, historicamente ele é vamos dizer, uma ideia, é um movimento que aparece apenas de 1830 para cá, com John Nelson Darby. Como eles se sentem feridos e atacados e acurralados, que foi que eles encontraram? A única defesa deles foi criar esse argumento, dizer que os pais da igreja não falaram do pré porque não tinha nenhuma definição teológica acerca da tribulação. Eles inventaram essa ideia de que os pais da igreja eles não se debruçaram sobre a escatologia, por isso eles não fizeram uma definição. Como temos hoje, se a igreja vai passar ou não vai passar, eles não se definiram pelo pré. Mas eles dizem que, pela fala dos pais da igreja, que os pais da igreja de fato eles criam que em breve Cristo viria, então eles se servem dessa esperança, que é bendita, e dizem que pela doutrina da iminência se prova que os pais da igreja esperavam a vinda de Cristo para qualquer momento. Neste vídeo nós vamos mostrar que não é bem assim, precisa ser compreendido o que é iminência. Iminência em relação à vinda de Cristo precisa ter uma definição teológica, porque a definição que os pré dão para iminência, ela viola a Bíblia Sagrada. A definição de iminente ou iminência em relação à vinda de Cristo, dada pelos irmãos pré-tribulacionistas, essa definição simplesmente ela não condiz com o que diz a Bíblia Sagrada. Vamos lá. Apocalipse, lá no final ele diz, Jesus falando, eis que cedo venho. Então os nossos irmãos eles pegam essa expressão e daí eles entendem que Cristo pode vir a qualquer momento, a qualquer hora, até hoje. E aí em seguida eles dizem que o Novo Testamento
ele prega ou apresenta a doutrina da iminência. Os pais da igreja, por sua vez, eles também sustentavam a doutrina da iminente volta de Cristo. E a pergunta que eu faço agora para você, interlocutor, o Novo Testamento ensina a doutrina da iminência? Os pais da igreja, eles de fato criam que Cristo poderia vir logo? E eu lhe respondo, sim. O Novo Testamento, ele apresenta a volta de Cristo como iminente. Os pais da igreja, principalmente os primeiros, antes do Concílio de Nicéia, eles davam muita ênfase à iminente volta de Cristo. O que você não sabe é que iminência nas páginas do Novo Testamento e na boca dos pais da igreja é diferente de iminência na boca dos pré-tribulacionistas. Para os pré-tribulacionistas, quando se fala em iminência de que Cristo em breve virá, eles então dizem, a definição que eles dão é: iminente é aquilo que pode acontecer a qualquer momento, até hoje, até agora. Pois bem, mas isso não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro. Por que, se não é verdadeiro, por que o Novo Testamento diz que Cristo em breve voltará? Tiago diz que o juiz está às portas. O Apocalipse de São João diz que Cristo em breve voltará. O apóstolo Paulo diz também isso, que em breve ele voltará. A nossa salvação está mais próxima do que quando aceitamos a fé. Isto dá o ar de iminência. Mas será que iminência, no entendimento do Novo Testamento, no entendimento dos pais da igreja, é algo que acontece a qualquer momento? E eu lhe digo não. Primeiro nós temos que construir um cenário para que você entenda o que é iminência à luz do Novo Testamento. Quando eles disseram que Cristo estava próximo às portas, mas já havia um cenário montado para que eles assim falassem. Primeiro, de acordo com o Apocalipse de São João, o retorno de Cristo se dará para destruir o Império Romano. Quando Cristo retornar, de acordo com o livro do Apocalipse, ele destruirá o Império Romano. A besta que sobe do mar, ali no livro do Apocalipse, não é outra senão o Império Romano. A mulher sentada em uma besta, com a taça na mão, embriagada, conforme nós temos em Apocalipse capítulo 17, lá no versículo 18, se não me falha a memória, diz que esta mulher é a cidade que domina sobre os reis da terra. Aquela mulher não é outra senão Roma imperial. Então fazia parte do cenário escatológico da igreja primitiva o Império Romano. O Império Romano, ele aparece no livro de Daniel como a quarta besta. A igreja primitiva, eles viam a quarta besta como o Império Romano. E lembre-se que lá no livro de Daniel, no capítulo 2 e capítulo 7, capítulo 2 principalmente, diz que uma pedra foi cortada sem mãos e atingiu os pés da estátua e quebrou todos os seus dedos. Esmigalhou tudo. Ali é o quarto reino sendo esmagado pela pedra. A pedra, de acordo com o Novo Testamento e com os pais da igreja, é Cristo. Qual era a ideia deles? É que Cristo em breve voltaria para esmagar o Império Romano, destruir. Também, meus irmãos, outro sinal dos fins dos tempos para os primeiros discípulos, para quem escreveu o Novo Testamento e os pais da igreja, era a destruição de Jerusalém e do templo. Com a queda de Jerusalém do templo, saibam vocês que isso foi visto como um sinal do fim dos tempos. É por isso que os discípulos eles chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, quando serão estas coisas e que sinal haverá
do fim dos tempos e da tua vinda. E Jesus deu toda aquela descrição escatológica. Então, a destruição da cidade de Jerusalém, a destruição do templo, foi visto pelos primitivos cristãos como um sinal do fim dos tempos. Para os primitivos cristãos que existiam ali no primeiro século, com a queda de Jerusalém e a destruição do templo, eles esperavam para muito em breve a vinda de Cristo. Por que isso? Porque para eles ali era um dos maiores sinais de que estamos no fim dos tempos. O motivo de Roma dominar sobre as nações, e era comum se identificar, como eu já falei, o quarto reino de Daniel com o Império Romano, e na visão de Daniel diz que a pedra cortada sem mãos viria para destruir aquele quarto reino. Então eles juntavam tudo isso e eles diziam que em breve Cristo voltaria novamente para cumprir a profecia de Daniel, para destruir o quarto reino. E o quarto reino, para eles, era Roma. Com a queda de Jerusalém, que era outro grande sinal. Eles esperavam isso para qualquer momento. Outra coisa que favorecia a doutrina da iminência nos lábios dos cristãos primitivos é que aquele mundo daquela época, aquele mundo de então, ele já tinha sido evangelizado. Na ótica deles, na ótica de Paulo, na ótica dos cristãos primitivos, o mundo já tinha sido evangelizado. Então, para eles, em breve Cristo viria. Só que essa vinda de Cristo em breve, ela não se daria a qualquer momento. Não era a qualquer hora, conforme os pré-dizem. Havia alguns na igreja de Tessalônica pregando que o dia do Senhor já estava às portas. Havia alguns ali na igreja de Tessalônica dizendo que Cristo apareceria logo em breve. Em breve, estavam muitas portas. Me parece até que eu vejo aí uma doutrina do pré-tribulacionismo. Parece que o que nós tínhamos ali em alguns mestres da igreja de Tessalônica era um embrião do pré-tribulacionismo, causando terror na igreja, dizendo que o juízo já estava próximo, que Cristo estava às portas, que a qualquer momento ele apareceria. Não é isso que o pré-tribulacionismo prega? Mas Paulo ele não aceitou essa doutrina da iminência sem sinais. Ele rebateu, ele disse, opa, não é assim. Cristo não virá, a nossa reunião com Cristo não se dará sem que pelo menos duas coisas aconteçam. E alguém perguntaria, quais, Paulo? Ele disse, sem que antes venha a apostasia da igreja e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ora, vocês não lembram que essas coisas eu vos escrevi? E Paulo explicou, antes da vinda iminente de Jesus, que Paulo cria na iminente volta de Cristo, mas ele deu sinais que antecederiam essa volta iminente. Ele disse, mas Cristo não voltará. Está escrito isso em 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, você pode ler lá. Mas Cristo não regressará. A nossa reunião com Cristo não acontecerá sem que antes venha a apostasia, sem que antes muitos na igreja apostatem da fé, caiam e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então por aí, meus irmãos, você vê que o próprio Paulo ele era pós-tribulacionista. E se você quiser ver um embrião aí do pré-tribulacionismo, veja, não nos lábios de Paulo, mas nos oponentes de Paulo. Eram os oponentes de Paulo que estavam dizendo que Cristo estava chegando, que Cristo estava às portas, que a qualquer momento isto ia acontecer. Eram os oponentes de Paulo. Não era Paulo, mas eram os oponentes de Paulo que estavam pregando confusão e heresia e dizendo que Cristo estava às portas, que o dia do Senhor estava chegando, que a qualquer momento se daria nossa reunião com Cristo. Mas Paulo corrigiu e disse, nada disso.
a nossa reunião com Cristo, o nosso encontro com Cristo, o arrebatamento da igreja para encontrar o Senhor nos ares. A nossa eterna união com Cristo não acontecerá, diz o apóstolo Paulo, sem que antes venha a apostasia da igreja, sem que antes a igreja apostate e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, meus irmãos, doutrina da iminência, biblicamente falando, é isso que eu estou falando para vocês. Cristo, na ótica do Novo Testamento e dos pais da igreja, estava próximo. Voltaria em breve, mas não voltaria sem sinais. Não voltaria sem prévios sinais. Teria que acontecer a apostasia da igreja e teria que haver a manifestação do anticristo. E com a manifestação do anticristo, meus irmãos, se daria perseguição aos cristãos, à igreja. E é por isso que muitos cairiam da fé, muitos apostatariam, muitos abandonariam a Cristo. Mas o próprio Cristo, ele disse, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Cristo, quando falou isso, ele está falando de uma perseverança em meio a tribulações. Ele não disse isso da perseverança do dia a dia, não. Se você pegar esta palavra, aquele que perseverar até o fim será salvo, esse até o fim é o quê? Até o fim da perseguição, até o fim das perseguições, aquele que suportar a aflição, aquele que suportar a tribulação até o fim, esse será salvo pela vinda do Senhor Jesus Cristo, desde os céus com seus anjos, para salvar a sua igreja. É isso que Cristo tinha em mente. Meus irmãos, a outra resposta nossa aos em cima do argumento histórico, eles dizem que os pais da igreja não tinham uma definição teológica sobre a tribulação, Enfim, eles dizem que os pais da igreja não se debruçavam sobre a escatologia. Isso não é verdade também. Nós temos nomes que eu vou citar primeiros nomes. A Didaquê, que é um livro que foi escrito entre os anos 70 a 120, é a proposta essa data. A Didaquê, no capítulo 16, diz claramente que toda a humanidade será submetida à prova. Todo ser vivo será submetido à prova. Todos. E os santos serão perseguidos. A Didaquê você pode ler no capítulo 16, se não me falha a memória, estou citando apenas memória aqui, eu tenho aqui, mas não vou pegar agora. Mas no último capítulo da Didaquê, diz que Cristo vem salvar a sua igreja dos 4 cantos da terra, mas só vem quando ela tiver passado pela tribulação, suportado a aflição. E eu pergunto, isso é ou não é uma posição pós-tribulacionista? Nós temos também Policarpo, que ele também era milenista, pré-milenista. E ele também, à semelhança dos outros, ele tinha convicções pós-tribulacionistas. Nós temos Justino Mártir, que nasceu no ano 100 e morreu no ano 165. Na sua obra Contra Trifão, Justino deixa bem claro que a igreja enfrentará o anticristo e passará por tribulações. Isso é ou não é defender o pós-tribulacionismo? Se Justino dizia que a igreja passará pela grande tribulação e que o anticristo perseguirá a igreja, isso é uma definição teológica, isso chama-se pós-tribulacionismo. Nós temos Irineu de Leão em sua obra Contra as Heresias, no 5º livro, e lá ele defende, lá já terminando o 5º livro, ele vai dizer que a igreja será perseguida pelo anticristo e passará por tribulações, e muitos cairão pelas mãos do anticristo. Irineu de Leão fala muito claramente da grande tribulação. E ele diz que o anticristo perseguirá a igreja, mas Cristo virá e destruirá o anticristo e salvará a sua igreja. Irineu de Leão, ele coloca o arrebatamento para depois da grande tribulação. Isso é ou não é pós-tribulacionismo? Ora, se Irineu de Leão dizia que a igreja passará pela grande tribulação, obviamente Irineu era pós-tribulacionista.
Nós temos Tertuliano, um dos maiores apologistas do segundo e terceiro século. Ele também, na sua obra Contra Marcião, lá no quinto livro, ele também fala claramente que o anticristo perseguirá a igreja. E ele ainda cita textualmente 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15 a 17. As palavras de Paulo falando sobre o arrebatamento da igreja a encontrar o Senhor nos ares. E ele diz claramente que esse arrebatamento só acontecerá depois da perseguição do anticristo contra a igreja. É depois que a igreja tiver sofrido perseguições, somente depois que a igreja tiver lutado contra o anticristo, somente depois que Enoque e Elias tiver descido, segundo Tertuliano, para enfrentar o anticristo, para ser morto pelo anticristo, somente depois que a igreja tiver passado por grande agonia, somente depois da tribulação é que se dará o arrebatamento da igreja para encontrar o Senhor Jesus Cristo, que vem para a terra para reinar por 1000 anos. Somente depois disso é que se dará o arrebatamento da igreja com o objetivo de encontrar o Senhor nos ares, que vem neste momento. Não é a igreja que vai para o céu, é a igreja, é Cristo quem se encontra ali nas alturas. A igreja sobe para dar as boas-vindas. Quando Cristo vem, antes de ele pisar aqui na terra, no Monte das Oliveiras, a igreja é elevada, arrebatada, para lhe dar as boas-vindas, para encontrar-se com o seu Senhor nos ares, e logo retorna para reinar com ele 1000 anos. Irineu Tertuliano ele explicou muito bem isso. Nós temos também Hipólito de Roma, e ele tem o mesmo pensamento de Tertuliano e dos demais. Ele diz que o anticristo reinará por 3 anos e meio. Hipólito de Roma ele também diz que Elias e Enoque descerão para lutar contra o anticristo. E Hipólito de Roma ele diz para nós que o anticristo perseguirá a igreja. Mas aqueles que Cristo, quando vier, depois da tribulação, encontrar vivo, ele então transformará os vivos. E juntamente com a igreja que está morta, ele ressuscitará, e vivos e mortos serão transformados e trasladados a encontrar o Senhor nos ares. Não para ir para o céu, mas para dar as boas-vindas ao Senhor, ao conquistador das nações. Naquele momento que Cristo vier para reinar por 1000 anos, meus irmãos, grave bem isso, no momento em que Cristo vier acompanhado de anjos, no momento em que Cristo vier ladeado de anjos, arcanjos, serafins, naquele momento que ele vier para reinar por 1000 anos aqui na terra, então a igreja, os vivos e os mortos são transformados e trasladados para encontrá-lo nos ares, lhe dar as boas-vindas e retornar novamente para reinar com ele 1000 anos aqui na terra. Essa é a posição de Hipólito de Roma, que morreu no ano 240 da era cristã. Isso é ou não é pós-tribulacionismo? Isso é pós-tribulacionismo. Nós temos Vitorinos de Petal, que tinha a mesma posição dos demais que já citei. Também ele fala da perseguição do anticristo contra a igreja. Vitorinos de Petal, ele diz claramente, com todas as palavras, ele fez um comentário do livro do Apocalipse, ele diz claramente que o anticristo se levantará contra a igreja e perseguirá, e levará todas as nações. Vitorinos de Petal, ele diz que o anticristo, que é Satanás, ele até diz que o anticristo é uma encarnação de Satanás. Ele diz que Satanás, na pessoa do anticristo, moverá todas as nações como a areia do mar para batalhar contra a igreja. Mas aí Vitorinos ele vai dizer que Cristo virá do céu, salvará a igreja e destruirá Satanás e julgará as nações. Essa é a posição de Vitorinos de Petal. Isso é ou não é pós-tribulacionismo? Aí eu pergunto para vocês que estão me ouvindo, com toda essa definição teológica, os pais da igreja tinham ou não tinham uma compreensão aprofundada da escatologia? Tinham.
Isso é apenas uma invenção dos pré. É apenas uma invenção. Uma resposta falaciosa para encobrir o seu erro. Dizer que os pais da igreja não tinham conhecimento da escatologia, isso aí é simplesmente uma falácia, um argumento falacioso que não procede, que não tem base. Nós temos também outras obras anônimas, mas que são conhecidas por nome. Nós temos, por exemplo, o Apocalipse de Elias, escrito no 2º século ou 3º. O Apocalipse de Elias também mostra, como os pais da igreja, que o anticristo perseguirá a igreja. Nós temos também a Assunção de Isaías. No livro Assunção de Isaías, escrito no 2º século, é um livro bastante conhecido. Ele diz claramente que Beliar descerá dos céus, do firmamento, e na forma de um ímpio, assassino de sua mãe, ele descerá, tomará a forma desse rei ímpio e perseguirá a igreja. Esse rei ímpio que a Assunção de Isaías diz, ele está se referindo ao imperador Nero, que, segundo uma crença popular no cristianismo primitivo, Nero ele havia morrido, mas ele haveria de ascender desde o Hades, tomar forma novamente e perseguir a igreja. De acordo com uma lenda muito em voga na época, Nero seria o anticristo, ele cumpriria a profecia do anticristo. Ele sairia do Hades, ele conquistaria Roma, destruiria Roma com a ajuda de 10 reis e perseguiria a igreja. O livro Assunção de Isaías, ele faz referência a essa crença antiga. E é interessante que no livro Ascensão de Isaías diz que a igreja será perseguida pelo anticristo. Nós vamos acrescentar aqui para você nada mais nada menos do que oráculos sibilinos, escrito ali entre os séculos 2 e 3. Os oráculos sibilinos também trazem a ideia de que Nero Redivivus, que é o anticristo, se levantará desde o Hades para derrotar Roma, destruir Roma, que nos oráculos sibilinos é chamado de Babilônia. Aí é um criptograma muito usado no 1º e no 2º século para Roma. Então, de acordo com os oráculos sibilinos, o anticristo, ele perseguirá a igreja. Então, meus queridos, eu fiz esse estudo, esse apanhado aqui é um vídeo resposta para um vídeo que eu assisti no YouTube de um determinado pastor, que ele diz que os pais da igreja não tinham uma definição teológica para a tribulação. Ele diz que os pais da igreja não podem ser qualificados como pós-tribulacionistas, pois eles não tinham conhecimentos escatológicos ao ponto de serem definidos como tais. E eu, por minha vez, fiz uma pesquisa e estou licitando o nome dos pais da igreja. Se você quiser o material da minha pesquisa, entre em contato comigo, que eu lhe mando em PDF. Eu lhe mandarei de bom grado. Então, esses 2 pontos eu fiz questão de frisar para vocês. Tem mais coisas, mas eu vou ficar apenas nesses 2 pontos. Para que eu não esqueça, eu quero aqui lhe indicar um canal para você se inscrever. Além de você se inscrever no meu e divulgar o meu canal, divulgue o meu. Eu peço a você que se inscreva no meu canal, dê um like aí e divulgue o meu trabalho, divulgue o nosso trabalho. Eu quero aqui fazer menção ao meu amigo, teólogo, professor, que eu muito respeito, é um grande conhecedor das Escrituras. O nome dele é Edgar de Oliveira. Você pode procurar Edgar de Oliveira. Ele tem muitos estudos ótimos, ótimos. É meu amigo pessoal, nos tornamos grandes amigos. É um homem muito piedoso, crente em Jesus Cristo, tá bom? E ele tem bons vídeos. Então, assista os vídeos do Edgar de Oliveira. Faça a inscrição no canal dele, dê um like, ajude o nosso irmão, nos ajude. Vamos divulgar a palavra de Deus, meus irmãos. Nos ajude, vamos divulgar a verdadeira doutrina do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém, meus irmãos.